Olá, pessoal que está chegando, muito boa noite. Eu já estou aguardando aqui a Marcela do Vale entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. A Marcela está chegando aqui, eu já vi que a Eliana está aí. Oi, Eliana. Oi, Marcela. Cheguei. Pronto. Então vamos Oi, aguardar um Rafael. pouco. Oi. Vamos aguardar um pouco, Marcela, só para o pessoal, tá? Já e Esperar o chegando, pessoal Magda chegar, né? Cresce, a Josa, meu aluno Vicenzo, lá de Bicas, né? Esperar um pessoal chegar aí, né, para a gente poder Tá começar a certo. nossa live de hoje, né? E eu trouxe a Marcela aqui, né? Convidei a Marcela. Nós vamos conversar sobre os patrimônios de Mar de Espanha, né? Sobre a preocupação com o patrimônio, né? Com a arquitetura também, o patrimônio, a história, a memória de Mar de Espanha, né? O legado que nós vamos deixar, né, para as futuras gerações. Isso é muito importante. Eu chamei a Marcela, né, para poder a gente estar aí conversando. Né? A Marcela hoje está à frente, né, da coordenação de cultura e turismo da cidade de Mar de Espanha. Então eu vou, né, vou contar, né, nessa live com a Marcela e vou contar também, né, com a ajuda da Tamara, que vai estar participando, né, através aí das nossas mensagens, né, à medida que o pessoal for postando, né, a Tamara vai anotando e vai interagindo com vocês. Se tiver alguma pergunta, nós vamos responder. Se der tempo, a gente responde ainda hoje, né? Se não der, né, porque nós temos 60 minutos de duração, né? Se caso cair, a gente vai responder pelos stories. Então, eu acho que já o pessoal está chegando, vamos começar. Magda Tresse, boa noite. Né, o Renato Ferreira, boa noite. Né, a Tamara aí conosco também. A Zezeca também estou vendo que está aí. Então, Marcela, eu quero te cumprimentar. Muito boa noite. E gostaria também, Marcela, que você, para esse primeiro momento, né, falasse um pouco sobre a sua história, né, com relação à cultura de Mar de Espanha, com relação ao patrimônio, as suas vivências, a sua formação. Então eu passo essa palavra agora para você. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Eu vi que o Renatinho entrou aí, o Renato de São João. Aprendi muito com ele, muito sobre patrimônio com ele. Então, bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Marcela, sou de Mar de Espanha, nasci aqui, cresci aqui. Eu sou turismóloga, formada pela UFJF, me formei no ano de 2013 e desde então eu venho trabalhando nessa área de gestão pública em cultura e turismo aqui na Prefeitura de Mar de Espanha. Quando eu me formei, comecei a trabalhar aqui com o Dr. Wellington e atualmente eu estou estudando ainda, estou fazendo história, que é um curso que eu amo, né, Rafael? Agora somos colegas de De profissão também. profissão, né? A Isso, gente estou me ama as formando mesmas, pela. assim, a gente ama a cultura, história, né? Turismo, a gente ama tudo isso, né? Pois Que é. bom. A E gente tem nós que já gostos muito estudamos parecidos. juntos, né? Há muitos anos, a gente estudou, né? No ensino médio junto, né? E a gente continua na mesma sintonia, né? Mas continua aí, não vou te interromper. Já estou, né, concluindo o curso, vou me formar no final do ano agora. Bom, e é isso aí. Eu quero te agradecer por essa oportunidade da gente estar, né, aqui falando sobre o patrimônio de Mar de Espanha, falando quais são, falando, né, sobre a importância dele, porque é muito bom e importante que as pessoas saibam, Sim, conheçam mais. não, sim, com certeza. E eu convidei a Marcela, né? Porque como eu disse anteriormente, a Marcela está, né, à frente. Mônica, boa noite. Estou vendo que a Mônica está entrando, a Cláudia também está entrando. Mas então eu convidei a Marcela exatamente, né, para a gente poder fazer. Eu acho que hoje, né? Hoje
a última live técnica que a gente faz, né? Eu acho que quando eu pensei, né, da questão da gente criar essa live, levar para as pessoas conhecimento sobre a história, sobre a cultura, sobre o patrimônio, eu acho que a gente hoje encerra um bloco, né, de live técnica. Né? A partir de semana que vem nós vamos ter histórias de Mar de Espanha. Então hoje, a parte técnica, aquilo que é técnico, a gente encerra nisso hoje. Eu acho que nada melhor né, de encerrar essa parte técnica com a Marcela, que ela está na frente, ela está à frente disso na prefeitura. Né? A Marcela que desenvolve um trabalho, né, muito bem na prefeitura de Mar de Espanha, né? Eu tenho como falar, porque eu trabalho, né, a gente tá junto nisso. Então, eu quero, né, de antemão, eu quero agradecer a Marcela, desde quando eu assumi, né, o Espaço Cultural, né, a presidência do espaço, né, a Marcela tem sido uma grande aliada minha lá no Espaço Cultural. Então, isso para mim é muito bonito, isso para mim é muito gratificante, né, e é sempre aquilo que eu falo, né, é unir as pessoas da cidade em torno, né, da cultura, as pessoas que gostam de cultura, obviamente. E para esse primeiro papo, né, para esse primeiro bate-papo, para essa primeira discussão nossa, eu vou convidar a Marcela para falar sobre a cultura da cidade e também sobre os patrimônios de Mar de Espanha. Então, a Marcela, ela vai entrar nesse primeiro bloco, ela vai dizer, né, o que representa a cultura de Mar de Espanha, o que é a cultura de Mar de Espanha, e também sobre, né, os patrimônios, né, tombados e registrados. Então, é com você, Marcela. Vamos lá. Mar de Espanha, né, como não sei se todos sabem, uma cidade típica do interior de Minas, né, uma cidade tranquila e com uma população muito hospitaleira, né. A cultura de Mar de Espanha, ela foi influenciada pelos diversos grupos de imigrantes que se estabeleceram aqui, em especial os portugueses e espanhóis. A cultura popular mar-espanhense é muito rica. Entre as manifestações, né, e os usos tradicionais populares, destaque-se a escola de aprendizagem musical, banda e coral 24 de setembro, né? Nós temos o artesanato, nós temos as nossas festas religiosas e tradicionais, como o nosso carnaval, né, considerado o melhor carnaval da região, que atrai diversos turistas, né, nessa época e merece um destaque. Não só o carnaval, como o nosso bloco do Zé Pereira, né, conduzido há 59 anos pelo nosso querido Zezinho Pipoqueiro, né, nesse ano completou 59 anos. A gente tem, né, também nessa parte das festas religiosas tradicionais, a festa do Divino Espírito Santo, que acontece no Distrito de Saudade, uma festa lindíssima para quem não foi, vale a pena ir, sabe? A gente tem a festa de São Sebastião, no Distrito de Engenho Novo. Temos na comunidade de Córrego de Areia a festa de Nossa Senhora da Glória, também riquíssima. No ano passado não, em 2018, ano retrasado, comemorou o centenário, uma festa maravilhosa. Nós temos também a tradição da nossa exposição agropecuária, junto com o concurso leiteiro, né? Eles acontecem juntos e está há 46 anos, já tem, né, bastante tempo aí na nossa cultura. A gente tem o nosso setembro festivo, que é na época do aniversário da cidade, juntamente com a festa da nossa padroeira, né? A gente todos os anos comemoramos, temos saraus e diversos eventos aí nesse mês do aniversário da cidade. A gente tem o nosso riquíssimo, né, Espaço Cultural Falabella, maravilhoso, que tem o acervo histórico do município, o acervo histórico fotográfico, né? É de uma riqueza muito grande. Eu acho que a cultura de Mar de Espanha também, ela é muito marcada pela religiosidade, sabe? Porque nós temos aqui um dos 5 santuários marianos, local, né, de peregrinação, e no qual se encontra relíquias sacras. Foi o primeiro lugar na América Latina a receber missões orionitas, tendo sido um local também em que passou São Luís Orione, né?
Agora, vou falar um pouco sobre a parte do nosso patrimônio mais específico, né? Os bens tombados, registrados. Quem já vem acompanhando as lives já está mais ou menos por dentro, né? O que são bens móveis, imóveis e bens imateriais, né? Porque acompanhou com a Tamara e com a Mônica, e aprendeu, né, sobre isso. Então, assim, a Mar de Espanha, né, nós temos aqui os bens materiais, imóveis e móveis, públicos e privados, e os bens imateriais. Vocês já sabem mais ou menos que são as formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações artísticas, científicas, as obras, objetos, né, edificações. As manifestações no geral, né, Marcela? No geral, conjuntos urbanos. Então, é isso aí. Bom, o município, ele tem um acervo cultural muito grande. A cidade já conta com muitas edificações protegidas já pelo poder público. Vamos começar pelos conjuntos paisagísticos, porque eu acho que é o mais famoso que todo mundo conhece. O nosso parque Dr. José Francisco Schettino, né, o nosso jardim. Ali é um conjunto paisagístico, né, que compõe ali o jardim, junto com o seu entorno, os casarios em volta, né, a igreja. Então, ali é um conjunto. Recentemente, nós tombamos um outro conjunto paisagístico, que é o Mirante de Santa Efigênia. Foi tombado agora em 2019 também, como conjunto paisagístico. Agora, Marcela, eu só vou te cortar rapidinho, porque entrou uma pessoa aqui muito especial, sabe? Eu quero só fazer esse corte rapidinho, que é a Angelina Nardelli. A Angelina Nardelli, né, é arquiteta, ela mora em Brasília, né? E quando você falou a respeito do jardim, né, como um patrimônio de Mar de Espanha, o jardim, ele teve uma briga muito grande para ter essa reforma, né? Então, isso foi em 1929, 26 a 27, 28, né? E os construtores do jardim, né, naquela época, vieram de São Paulo, né? E eu só quero colocar uma observação, que os mesmos engenheiros e construtores do Parque do Ibirapuera em São Paulo foram também os engenheiros e construtores do parque aqui, né, Agostinho Cortes de Mar de Espanha. E também, né, a Angelina, né, o avô da Angelina, o Vicente Nardelli, ele vai contratar, né, esses engenheiros, esses arquitetos, para também fazer na casa dele o jardim. Então eu quero aqui, né, ressaltar essa participação aqui da Angelina Nardelli, que será a nossa próxima convidada, está aqui conosco. Então, agora você pode continuar, Marcela, desculpa te interromper. Ah, que isso. Oi, Angelina, boa noite. Então, vamos lá. Agora, a respeito dos prédios tombados, né, bens imóveis. Nós temos aqui 7 prédios tombados, né, que possuem um valor cultural muito grande. Dentre eles, nós temos o prédio da Prefeitura e da Câmara, né? É um único prédio para esses dois órgãos. Nós temos o edifício do Fórum. É um erro histórico, depois a gente fala isso. Então depois você vai contar uma curiosidade, então, uma curiosidade histórica pra gente. Nós temos o Fórum, a Cadeia Pública, a Escola Estadual Estevão Pinto, o prédio da antiga estação ferroviária, onde eu estou agora. Estou aqui no prédio da rodoviária. Você está aí. Porque, né, a Secretaria, para quem não sabe, a Secretaria de Cultura e Turismo está aqui na rodoviária. O Matadouro Municipal. Sim. E o Clube Recreativo, aonde está instalado o Espaço Cultural Falabella. Sim. E também nós temos o busto do ex-prefeito Sérgio Martins, que fica, né, lá no Jardim. No Jardim, Isso. Tem também... Agora. Pode falar. Que completou 7, né?
Ou não? Sim, completou. Completou 7. Sim, completou. Me Certo. corrige se eu tiver errado, por favor. O túmulo do Barão, ele é tombado ou não? O túmulo do Barão de Aruoca. O túmulo do Barão de Aroca, não. Não é Ainda não é tombado. tombado. Ele está... Não, ele está inventariado. Uhum, Né? Ele tem a ficha de inventário e está... E na ficha de inventário, ela uhum, orienta para o tombamento. Então, é assim, é entendi. um projeto futuro, sabe? É Sim, uma coisa sim. que Tá. pretendemos. Depois nós vamos falar sobre o futuro. Agora, só voltando um pouco, né, com a relação que eu falei com a Marcela aqui, que eu fiz um corte com a Marcela para falar sobre a história da Câmara, né, Marcela? A gente observa que ali, por volta de 1930, quando nós tivemos a Revolução de 30, né, eu não gosto muito de falar desse termo, eu prefiro falar movimento, né, de 30, que foi um movimento armado. Isso foi minha monografia, e eu já defendi há muito tempo e tal, e eu venho defendendo essa observação na história, né, essa mudança. Nós nunca tivemos uma revolução no Brasil, né? E a prefeitura de Mar de Espanha, naquele momento, né, era tudo conjunto, era um conjunto ali, né? Possuía, né, a Câmara, depois, né, teve a separação dos poderes. Câmara, né, e Legislativo e Executivo. Só que Mar de Espanha não separou isso, continuou no mesmo prédio, aí possui, né, as duas instituições, né, o Executivo e o Legislativo. Isso é um erro histórico, a gente precisa corrigir esse erro histórico, né? O fórum está lá, lindo, maravilhoso, né, num outro prédio, né, e a nossa Câmara. Então, o prédio onde está instalado a Câmara, a Prefeitura de Mar de Espanha, na verdade, é o prédio da Câmara e não da Prefeitura. Enfim, mas aí, Marcela, agora passando para o próximo tópico, né, com relação à questão do tombamento, do túmulo do Barão ou não, e você falou que é o registro dele, né, que só se tem o registro, né, ou melhor, desculpa, o inventário, né, desculpa aí a minha fala, nós temos somente o inventário do túmulo do Barão, e você botou uma coisa que vai ser o nosso próximo, você falou uma coisa que vai ser o nosso próximo tópico, né? O que Isso. tombar no futuro, Marcela? Eu acho que a gente precisa, eu falava isso só antes de passar a bola para você, a gente falava na primeira live com a Tamara, quando eu disse com a Tamara que a preocupação da gente tombar o que nós vamos deixar de herança, o que nós vamos deixar de legado para o futuro, né? Então, eu acho que eu já formulei toda a pergunta, tá? E eu gostaria aí da sua resposta. Então, vamos lá. A gente, antes de fazer o tombamento, né? Geralmente a gente vai acompanhar nas fichas de inventário, que já foi inventariado Uhum, no município, porque o inventário ele já tem o planejamento. Vão se fazendo fichas, aonde você conta a história do bem, aonde você descreve as características arquitetônicas, ou se for no uhum, caso um registro, né? Você conta ali sobre a manifestação, o uhum, modo de fazer. Então a gente vai acompanhando. uhum, E aí, Mar de Espanha, né, além desses bens, eu já falei todos os bens que têm uhum, tombados, que são uhum. imóveis, É. já vou falar de uma vez sobre os registrados, que são imateriais, que Uhum, são a festa, perdão, é a Folia de Reis, Devotos de Santo Reis, que é inventariada, e o Bloco do Zé Pereira. uhum. Então, agora vamos para a parte do que tombar. Sim, sim. Bom, vocês puderam perceber que ainda falta muita coisa para se fazer tombamento, né? Muitos prédios para fazer tombamento. E eu vou falar de alguns deles aqui. Existem prédios com uma história riquíssima que são inventariados. O próprio túmulo do Barão de Aiuruoca, que está tá no nosso planejamento para esse ano, fazer o tombamento nesse ano. Uhum, uhum, A gente tem a Santa Casa de Misericórdia, ela já está inventariada, pretende-se tombá-la. A chácara, onde foi o primeiro noviciato do Brasil, que fica lá na Rua Senador Cortes, né, uhum. um prédio também que carrega uma história muito interessante. Sim, sim. As nossas igrejas
Santo Antônio, do Rosário, dos distritos de Engenho Sim. Novo, Saudade, das comunidades de Santo Estevão Antônio Pinto, também aqui, né, Morro em de cima. Areia, Santo Antônio, né? Nós temos que está assim, né, no nível de proteção de tombamento só o santuário Aham. e Santa Efigênia. Então a gente Uhum. tem esses bens, né? Essas igrejas, que é um patrimônio imenso que a gente tem. Uhum. A gente também acho importantíssimo de se fazer o tombamento, que é os arquivos do espaço cultural, principalmente os arquivos da época do Império. Com É certeza. interessantíssimo Muito também bom, muito bom, muito de bem colocado. tombar, né? E você há pouco tempo estava até fazendo um trabalho, né? Sim, você me De ajudou muito, restauração. do acervo, né? Higienização do acervo. Marcela, tem uma Isso. pergunta aqui que eu vou passar para você responder. Lógico, você está à frente disso, né? A Eliana Matos, ela faz parte de um grupo, né? Genealogia de Minas. Né, e o Fábio Matos também, tem várias pessoas nesse grupo, né, eles me colocaram. E a Eliana, eu chamei, convidei ela desde a primeira live para poder participar conosco. E ela faz uma pergunta aqui, Marcela. é, o Hotel Castro é considerado patrimônio? Eu acho que a gente podia discutir sobre isso. Sim. O Hotel Castro é um patrimônio, sim. Ele é um patrimônio inventariado, ele tem uma ficha de inventário dele. E além de ser inventariado, ele consta, né? Ele está no entorno do tombamento, ele está no entorno do Parque Dr. José Francisco Schettino, né? Ali do Jardim. Uhum, E ele uhum, tem grau 1 de proteção. Todos os imóveis que estão localizados no entorno do parque, eles têm graus de proteção. E o Hotel Castro tem grau 1, que é uhum, maior relevância, maior uhum, importância. Não uhum, pode sofrer nenhuma alteração sem que passe por análise no conselho, né? E não pode ser demolido. uhum. Ele é protegido, sim. Eu acho, ele sim, ele tem, né? A Eliana está falando aqui que ele tem uma história, com certeza, né? Um patrimônio tanto particular, né? Como faz parte também da história, né? Ele se torna público por conta da história e a relevância que aquele patrimônio tem. Mas a gente tem que observar que aquele patrimônio, né? É um patrimônio que já está sofrendo com a ação do tempo, né? A gente precisa, né, rever isso. É uma polêmica o tombamento do jardim, a Marcela sabe bem disso, né? Quando houve o tombamento do jardim, né? Quando houve toda essa proposta de tombamento, né? Tem uma frase que está lá no tombamento: tomba-se o jardim, né? Tomba o jardim e todo o seu entorno. Né? O que seria o entorno? Né? Ficou meio vago isso, né? As calçadas, a É, rua, os monumentos, né? O é, casario, né? Eu acho que a gente, naquele momento, eu acho que tinha que haver até acho que nem pode fazer isso, né? Mas a gente tinha que, de uma certa maneira, isso ficou meio vago. A gente tinha que delimitar isso. O que é esse entorno, né? Eu acho que pode falar, Marcela. sim, sim. Fala todo o entorno. Tem só no dossiê de tombamento tem apenas a delimitação assim em relação às ruas, Uhum, mas uhum, realmente não fala, não cita sobre calçada, sobre as pedras, mas a gente subentende, né, que é todo, né, todo o entorno. Tanto que a gente faz análise, né, depois mais para frente a gente vai falar do Conselho de Cultura, mas a gente faz análise de tudo, até de um comércio que precisa colocar uma placa. Para o comércio colocar uma placa, passa pelo conselho, porque tem que uhum. estar em harmonia com o Com conjunto. certeza, com certeza. Né? Que senão fere, né? Até o entorno, fere o patrimônio também, né? Bom, Marcela, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos participantes, para as pessoas que estão nos assistindo. Como eu perguntei a Marcela agora, né, e a gente de tarde conversando sobre essa live,
né? Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero fazer um desafio a todos que estão aqui. Eu gostaria da resposta de vocês, porque nós temos aqui conosco a Tamara Nunes, arquiteta e também diretora de patrimônio, né, do Espaço Cultural. Ela está acompanhando toda a movimentação aí da live, todas as perguntas, né, ela está ajudando a fazer essa interação. Então eu quero perguntar a todos vocês, né, como eu fiz essa pergunta para a Marcela, eu faço para todos que estão ouvindo, né, até agora 24 pessoas que estão nos ouvindo. O que vocês gostariam de preservar em Mar de Espanha, né, pensando nas próximas gerações? O que vocês acham que as próximas gerações gostariam de ver, né, preservado em Mar de Espanha? E aí eu deixo vocês, né, respondendo essa pergunta e eu vou passar para uma próxima pergunta, Marcela. Eu acho, Marcela, muito viável. Nós já tivemos uma discussão sobre isso aqui, né, a respeito do funcionamento do Conselho, a respeito do Conselho como a preocupação do patrimônio, como um órgão, né, dentro da prefeitura que protege o patrimônio. Então, eu vou passar a palavra para você. Você fala o que tem que ser, né, como é formado o conselho, né, quais pessoas que têm que participar do conselho, né, como é tudo isso. Né? Então, eu vou passar a bola para você e vou só ressaltar, né, tem mais pessoas chegando aqui, eu vou ressaltar a pergunta, né, que eu fiz para a Marcela. O que vocês deixariam, o que vocês gostariam que preservasse, né, em Mar de Espanha para as gerações futuras? Então agora eu passo a palavra para a Marcela e vamos lá, o pessoal pode ir escrevendo aí para a gente. Então vamos lá. É importante essa parte do desafio, essa parte da gente ter, né, um retorno sobre o que vocês acham que deve ser protegido. Não só em relação a tombamento, mas também em relação a registro, né? Porque também tem alguns registros que estão em andamento, que é muito importante a gente proteger essa parte da nossa cultura, das formas de expressão, né, das nossas tradições. Um processo de tombamento de registro que a gente está sendo feito é da festa do Divino Espírito Santo. De saudade. Isso, a festa do Espírito Santo em saudade, e um tombamento também que a gente está elaborando, que é o da Ponte de Ferro Leopoldina, lá na comunidade Estevão Pinto, né? Então, assim, só para vocês terem ciência que está sendo feito esse trabalho e vocês darem um retorno, né, do que vocês acham que tem que ser preservado. É importante a comunidade participar. Com certeza. Né? Então, vamos lá agora falar sobre... Só fazendo uma observação de novo, Marcela, te cortando, com licença. Eu acho que a sociedade, a gente só tomba uma coisa que as pessoas acham que, né, tombamento é tomamento, né, tombar é tomar, não é. Como própria comunidade, ela tem que ser ouvida, né, para poder os órgãos competentes tombar. Então, os tombamentos, eles são feitos a partir de uma busca, a partir do momento que ouve a população, para saber qual o registro que se faz daquele, né, da cidade. Pode continuar. Exatamente. A gente tomba o que é importante para a cidade. E muito importante você ter destacado isso, que tombar não é tomar. Tombar é você proteger o que é nosso, o que é da cidade. E não é no sentido da pessoa, tombou, não pode fazer mais nada. Não, não é assim. A pessoa pode, desde que ela apresente um projeto, desde que as características, né, arquitetônicas que ela apresentou no projeto estejam em harmonia com aquele prédio, os imóveis próximos. Então, né, é uma discussão muito longa sobre isso. Com certeza, então, vamos lá. Sobre funcionamento do conselho. Aqui em Mar de Espanha, alguns municípios têm conselho do patrimônio cultural e alguns é conselho municipal de cultura. Em Mar de Espanha, o conselho municipal de cultura é criado em 2016 e nessa lei, né, que foi criado o conselho, está bem claro lá que um bem tombado, né,
não pode sofrer nenhuma alteração sem que passe por análise do Conselho Municipal de Cultura. Sim. Então, a função, né, do Conselho, eu vou falar um pouco sobre a função. Definir as bases da política de preservação, proteção e valorização dos bens culturais integrados do patrimônio cultural do município. Opinar sobre o tombamento de bens e proceder a estudos que conduzam à criação de instrumentos destinados à defesa do patrimônio cultural. Elaborar normas ordenadas e disciplinadoras da preservação e manutenção dos bens culturais. Diligenciar no sentido de obter recursos para a execução de programas de valorização e revitalização dos bens. Solicitar e acompanhar os trabalhos realizados pelo corpo técnico da coordenação de cultura, visando a proteção, preservação, vigilância, né? E analisar e aprovar projetos de restauro e reforma em bens culturais aqui do município, né? O que a gente faz com muita frequência, né? A demanda no Conselho ela é muito grande. De acordo com a legislação, né, que rege o Conselho, as reuniões seriam a cada 2 meses, bimestral. Só que desde quando eu comecei a trabalhar no ano de 2013 para cá, tem mês que a gente tem ano que a gente faz mensal. A gente tem uma demanda bem grande. Tanta demanda, porque, né? Exatamente. Porque são muitos casos, né? Não é só... tem casos de demolição, pintura, reforma, restauro. Como eu te falei, né, agora há pouco, no caso dos conjuntos paisagísticos, a gente analisa até colocação de placa e diversas outras pequenas modificações que possa ter no imóvel. Sim. Sabe? E, bom, recentemente, né, a gente até deliberou no Conselho sobre a reforma no Clube Recreativo, né? Onde está instalado o espaço cultural. As meninas, as arquitetas Tamara e Laís, né, fizeram o projeto. Isso. Voltou. Passou pelo Conselho. Em breve, gente, o espaço cultural vai estar de cara nova. De cara nova não, porque vai manter. Mas vai estar restaurado. A gente fez até, né, uma parceria, a prefeitura está ajudando, né, Rafael, contribuindo, fazendo doação das tintas, porque a gente tem essa preocupação em poder manter. A gente já fez reformas aqui no prédio da rodoviária, que é um bem tombado. Recentemente, agora também, num prédio inventariado, que é o da antiga lapidação de diamantes, eu estava falando sobre inventariado em cima, e a lapidação, quem passa em frente às vezes acha, poxa, mas é uma arquitetura muito comum, mas nós inventariamos pela história. Sim, pela memória que tem lá dentro. A lapidação para a Mar de Espanha foi pela memória. Com certeza. E recentemente passou por reforma. Então, assim, essa parte da época dos diamantes é importantíssimo para nós. Sim. Né? E a gente registrou essa fase. Com certeza. Eu penso, Marcela, eu penso, e como muitos pensam também, né? E se a Angelina Nardelli estiver aí, né? Brasília, por exemplo, né? É um patrimônio tombado, né? Da humanidade, né? A Unesco reconheceu Brasília. E Brasília é nova, tem 60 anos. Fez agora dia 21, 60 anos. Completou 60 anos. Então, né? O patrimônio não tem idade para ser tombado, né? Ele tem que ter uma relevância histórica para a comunidade, né? Ele pode ser o chafariz de um lugar, né? Uma igreja em Ouro Preto, até esse patrimônio aqui, né? Que a gente está falando, né? Da antiga lapidação de diamantes em Mar de Espanha. Então não tem muito... a Angelina está lá. Então, a comunidade é que tem que definir. Eu sempre defendo essa tese, de que é a comunidade que tem que definir. E você falou muito bem, Marcela. Marcela, eu estou aqui com a Tamara e com a Marcela. Tamara e a Marcela. Eu estou com a Tamara e com a Marcela. Então, acontece, eu quero agradecer aqui agora
Marcela, a Laís e a Tamara, por isso que eu fiz confusão, que eu quero agradecer elas, né? Essas duas pessoas que têm nos ajudado muito, que nos ajudam dia a dia, né? Elas que fizeram o projeto da repintura do prédio, elas foram lá, fizeram levantamento, né? Então eu tenho que agradecer muito elas, né, por todo esse trabalho que elas fizeram, né, juntamente, em conjunto, né, lá no Espaço Cultural. Eu estou um pouco sem internet aqui, eu estou aguardando a Tamara aqui, eu estou aguardando a minha internet voltar para poder, que acho que eu agora caí para o 3G. Mas é só fazendo mais um agradecimento desse processo, eu quero agradecer você também, Marcela, por ter nos ajudado, colaborado conosco, né, nesse processo de repintura, sabe? A Laís está chegando aí agora, tô lendo aqui o comentário dela. E também quero agradecer, coloquei aqui para agradecer os conselheiros do patrimônio, né, do conselho, né, e pela aprovação. Quero também agradecer, deixar aqui registrado o nosso agradecimento, eu, em nome da diretoria, eu agradeço, né, ao prefeito, doutor Wellington, né, por ter feito essa doação para o espaço cultural. E é como eu falei no início, Marcelo, você tem sido, para mim, durante toda a minha gestão, né, um ponto de apoio, né, muito grande para a gente poder, né, para eu estar podendo fazer as nossas atividades e não deixando acabar isso no espaço cultural. Eu estou vendo aqui, Marcela, só um minuto, eu vou ler aqui o que tem chegado para mim com relação à nossa pergunta, tá? A nossa pergunta é o que tombar em Mar de Espanha, o que deixar preservado. Então, a Mônica Ferreira, né, a Mônica que já participou aqui, ela falou que gostaria que fosse preservado o acervo ferroviário, né? E aí a Marcela já disse anteriormente, Mônica, que está em processo de inventário, né? Estamos tombando. Está em Tombando, processo de tombamento a de ponte de ferro. tombamento a ponte de ferro. O seu Sebastião Penido é um poeta, ele falou que gostaria que a Casa de Cultura, né, de Mar de Espanha, onde, né, eu venho desenvolvendo um trabalho, você como historiador tem desenvolvido um trabalho, né, e vai muito somar para a nossa humanidade. Então eu queria agradecer muito ao Sebastião Penido, o Espaço Cultural, né, o prédio, né, ele já é tombado, né, graças a Deus, e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, sim, com certeza, e com o tombamento, com a proposta que a Marcela falou, né, de a gente fazer o tombamento do acervo. Isso é muito importante, né? O Renato Sim, sim, não também só do falou. Império, né? Não Não, só da do Império, República, mas da temos o República, acervo da República também. com certeza. O Renato está dizendo aqui que gostaria de sugerir a proteção dos bens culturais arqueológicos. Muito bem lembrado, Sim, o Renato. Mas essa questão, né, que os bens tombados, os bens arqueológicos de Mar de Espanha, né, a gente meio que perdeu, né? A gente, porque não é. pertence a Mar de Espanha, essa é a verdade, né? Mas a Nós, gente pode, né, fazer um pedido à Prefeitura de Chiador, você lá também, o Renato com a Mônica, lá também a Mônica, né, para poder a gente estar fazendo esse tombamento aí, esse registro aí, mas vai ter que ser pela Prefeitura de Chiador. Mas muito bem lembrado isso, né? o sítio A, arqueológico. é, tá, a E minha o sítio, prima... Oi? só te cortando um pouquinho, o Sim, sítio arqueológico, ele tem proteção a nível nacional. Ele é preservado pelo IPHAN, e sim. quem recebe, né, os recursos por ele é o município de Chiado, Uhum. infelizmente. Muitas pessoas acham que é em Mar de Espanha e não é. Ele é conhecido como Mar de Espanha, né? Por conta quase da localização Exatamente. ali, né? Mas a ponte já é Chiador, né? E da ponte para cá é Já Mar é de Chiado. Espanha. A Mas gente nós tem... temos o natural, que é a nossa estação ecológica, que é algo a se pensar. Sim, Não sei com se alguém certeza. sugeriu, Com mas que é certeza. interessantíssimo. E a gente ainda tem um tempo, porque eu vou contar então para vocês a história do Horto Florestal, né? O Horto Florestal é uma briga antiga em Mar de Espanha, né? Para quem não sabe, né? Nos anos
antes, né, do Império, antes do Império, antes da República, né? A Baronesa de São Geraldo, né? Eu acho que é muito importante a gente até falar, né? A gente vai falar dela mais para frente, né? No projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto. É, falar da Baronesa de São Geraldo, porque a Baronesa de São Geraldo, ela faz a doação daquelas terras, né? Ela entrega aquilo tudo na mão da prefeitura, né? Então ela faz uma doação, o esposo dela, né, o barão de São Geraldo, já tinha falecido, né? Já era falecido, e ela resolve fazer a doação para a prefeitura de Mar de Espanha. Depois a prefeitura, né, vai chegar aqui em Mar de Espanha os primeiros orionitas, né, da congregação de São Luís Orione, isso há 100 anos atrás, né, em 2021. Tá? Então, 2021, desculpa, 2021 é quando o São Luís Orione, né, hoje reconhecido como santo, né, na época Dom Luís Orione, vem a Mar de Espanha. Mas a congregação, eu acho que chega aqui por volta de 12 ou 13, ou até 14, eu tenho que confirmar isso. Mas a baronesa faz essa doação, tá? A baronesa, ela vai até a prefeitura, ela vai até a Câmara Municipal fazer essa doação, e chegando na prefeitura, né, a prefeitura já vê, né, não tem o que fazer, né, a Câmara não vai ter o que fazer naquelas terras, a prefeitura vai deixar de lado, chega os orionitas, a Câmara vai doar para os orionitas, né, e depois os orionitas vão embora, né, perdem aí o seu poder aqui em Mar de Espanha, eles vão embora com muito triste, saem muito triste de Mar de Espanha, e as terras, né, essas terras que foram doadas no passado pela baronesa, vão ser agora, em 1927 ou 28, vão ser doadas para o estado de Minas Gerais. Então, nós temos a doação, em 1926 ou 27, a doação das terras, né, do Horto Florestal, né, para o estado de Minas Gerais. E desde 1923, 26, quase todos os prefeitos que já passaram por Mar de Espanha, inclusive, né, o doutor Wellington, tentou fazer com que essas terras voltassem a ser do município de Mar de Espanha, e nunca, até hoje, nós não conseguimos. Então, assim, a gente depende do Estado para isso, né? E a gente fica à mercê, né, dessa politicagem do Estado, que nunca tem dinheiro para fazer nenhuma reforma, nenhum parque, nenhuma qualidade de melhor, né, uma coisa melhor para a cidade. E a gente fica à mercê. E o Horto, ele poderia ser, né, da cidade. Essa é a nossa também luta, né, Marcela? Nossa luta. Ser da cidade, quem sabe transformar num parque, né, para a gente trabalhar mais o turismo lá. Sim, Porque sim. lá tem um potencial incrível. Então, É. se a cultura vive, Rafael, sabe tudo de história, sabe tudo da história de Mar de Espanha, canto a canto. A Tem gente muito que aprender procura, com né? você ainda. A gente procura, Marcela. Eu já estou aí nessa luta, vai fazer 11 anos, 12 anos na luta, né, pelo patrimônio. Então, e eu acho que a celebração de tudo isso, né, foi eu, né, ter se tornado, né, estar à frente, né, da presidência do Espaço Cultural. Então, a minha luta continua, né, a nossa luta continua. A Marcela é uma das atoras disso aí, né, uma das protagonistas, né, de tudo que a gente faz, né, de tudo que a gente luta, das brigas inúmeras, né, porque aqui em Mar de Espanha, para quem que é de fora, aqui em Mar de Espanha, né, quem gosta de patrimônio, né, gosta de coisa velha, né, em muitos lugares também é assim, mas aqui em Mar de Espanha é assim. Coloca É um rótulo, né? é um rótulo, gosta de coisa velha, não gosta de progresso, né, até parece que progresso é diferente, tá longe disso, né. Mal Não, não. sabe A gente que as sabe que é. pessoas podem comungar, né, podem estar em harmonia, o patrimônio, né, e o progresso podem estar em harmonia. Eu quero Com agora passar, certeza. então, Marcela, está faltando 15 minutos, acho que a gente já está falando muito, mas Tem tanto assunto que a gente tem programou, muito nem vai dar para falar tudo. assunto, não vai dar. Mas aí eu quero te pedir para você falar,
as ações da Secretaria de Cultura, né, os seus projetos, as suas parcerias, né, e os projetos futuros também da Secretaria. Então, com você. Então, vamos lá. Né, uma das atribuições da Secretaria é a promoção do patrimônio cultural, histórico e artístico. Né? A gente já vem trabalhando isso com a preservação dos bens, igual no caso, né, o apoio à repintura do espaço, a elaboração de tombamentos, de registros, né? A gente está sempre, né, desenvolvendo isso aí. A gente faz, em relação ao patrimônio também, o projeto Educar, que é um projeto de educação patrimonial. A gente faz com as escolas, não só com as escolas, como outros grupos também, outros grupos da comunidade, né, tentando ensinar, né, o que a gente sabe e passar essa consciência da preservação, da valorização da história, né? Então, também a gente tem um incentivo aos artistas e aos artesãos, né? A gente está sempre apoiando todos os grupos aqui, como Folia de Reis, já fizemos encontros, né, de Folia de Reis, os grupos de capoeira também, a gente faz eventos, a gente tem parceria com o CRAS, então tem oficina de capoeira, inclusive tem um dia aqui em Mar de Espanha, que é até dedicado ao Dia da Capoeira do Capoeirista. Aos artesãos, né, a gente tem espaços para eles, como a feira. A gente tem uma feira, né, todo sábado na praça, então tem o espaço dos artesãos para eles mostrarem o trabalho deles. Na época da exposição também, né, como a gente tem a feira agroindustrial, a gente também sempre tem um espaço para os artesãos, para o pessoal que produz aqui em Mar de Espanha, né, produtos diversos, como cachaça, queijo, né, e outros que são feitos aqui, os produtos da nossa terra, não é verdade? Os grupos, a ME, Companhia Teatral, que a gente também tem uma parceria, né, a gente sempre está apoiando o teatro deles, os eventos, a banda 24 de setembro também, sempre que é possível a gente está ajudando, está, né, com a interação com eles, principalmente com o Tiago, né? E com o Espaço Cultural, né, Rafael? Que a gente já fez vários eventos juntos. Com certeza. A gente já fez feira literária, já fizemos tarde de contos, já fizemos também eventos sobre folclore, que foi quando realizamos a Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, que é um evento do Estado de Minas, e ele pede que cada prefeitura desenvolva. E a gente desenvolveu sobre folclore, que era em agosto, né? Que é onde se comemora foi muito bonito folclore. A gente tem... Marcela, eu só vou te cortar aqui rapidinho, porque tá chegando muita pergunta aqui. Peraí, só um minuto, que eu acho que nesse exato momento tem gente me ligando. Realmente, tinha uma pessoa me ligando. Mas agora eu não posso atender. Então, Marcela, só vou colocar aqui uma observação, porque tem muitas pessoas comentando. Tem uma pergunta aqui, né, da Karina, minha prima, se o tombamento é de responsabilidade do município ou do Estado. Né? Depois você pode responder essa pergunta pra gente. Sim. E eu quero... Agora ou vai ser depois? Não, pode ser no final. E a Angelina também disse que ela quer ajudar no inventário, ela se coloca, né, à disposição para poder ajudar, ela e o marido, né, e fala que nós somos heróis, considera que é heróico ver essa garra de vocês, né? E mais uma pergunta, a Magda Tressi, ela pergunta: Marcela, e quanto à literatura, tem algum projeto? Acho que você acabou de falar, né? Então, com você aí, continua aí, por favor. Então, vamos lá. Com a literatura, sim. Sim, a gente fez a feira literária, né? A gente pretende até fazer nesse ano, quem sabe, né? As coisas não melhoram e a gente consiga realizar eventos nesse ano. Então, a gente vai fazer novamente, sempre buscando aprimorar, fazer uma coisa maior, né? Então, tem sim, Magda. Tem sim. Vamos sempre... Isso. Agora, as outras perguntas a gente responde? Pode responder com relação à responsabilidade, o tombamento é responsabilidade do município ou do Estado, né? Pode responder.
Nós temos tombamentos a nível municipal, nível estadual e nível federal. A nível municipal, sim, a prefeitura, né, com o Departamento de Cultura e Turismo. A nível estadual, o IEFA, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais. Em relação ao nacional, o IFAM, Instituto do Patrimônio Nacional. Isso. Histórico Nacional. Isso. Então, são esses três níveis. Como aqui em Marta Espanha, são todos a nível municipal. Todos foram o município que fez, mas igual no caso do sítio arqueológico, quem fez foi o IFAM. O IFAM. Que fez. Então, está tomado a nível nacional. Nacional, tem um outro também aqui, a banda 24 de Setembro escreve: quando será o segundo Fórum da Cultura de Marta Espanha? Então, queria manter no mês de novembro, porque foi quando nós fizemos o primeiro. Eu e o Rafael, a gente vem conversando muito sobre o fórum, né, Rafael? A gente quer fazer com convidados, pessoas ligadas ao meio de cultura, que tem, assim, até um certo destaque na região. A gente quer convidar também os municípios vizinhos para virem prestigiar. A gente fazer um evento bem grande. Bem grande, não. Mas um evento, assim, um potencial grande. Sim. Eu acho isso então, muito quem importante. sabe a gente não faz em novembro agora de 2020. Isso. Pode ser que sim. Caso a gente consiga, fica para o ano que vem. Eu acho que, não sei se tem mais alguma pergunta, mas a gente, pelo visto aqui, já está faltando 10 minutos, né? Tem uma pessoa perguntando aqui: meu tio tem uma casa caída, significa que ela é tombada? Não, se ela tá se ela tiver em ruína, ela tem, pode ser, né, tombada, né? Se ela estiver em ruína. Né? Só que se ela está caída, se ela está demolida, né, na sua totalidade, ela não tem condições de ser tombada. Porém, né, com certeza ali dentro dela, né, as memórias que a sua família, que o seu tio, você tiver, né, tem desse patrimônio, um patrimônio pessoal guardado para você, que você vai levar isso, né, para sua vida toda. E depois essas histórias podem ser contadas, e aí eu vou entrar, né, eu vou remeter, né, à segunda live, quando nós falamos da questão, né, do patrimônio imaterial, a oralidade, né, que é muito importante também dentro da questão do patrimônio cultural. A oralidade, as tradições, né, tudo que foi feito dentro dessa casa, né, as festas que ali tiveram, isso tudo é patrimônio imaterial. Jamais nenhum ser humano vai conseguir apagar isso da sua memória. E, entrando para a reta... pode falar. Uma sugestão para esse caso, que ela falou, né, se poderia tombar, uma sugestão seria inventariar. Isso é interessante. Porque no inventário você conta a história e... Isso. Então, assim, aquela história vai ficar. Vai ser guardada, né? Com certeza, vai ser protegida. Não vai se perder essa memória. É verdade. Marcela, dando aqui sequência e já quase acabando, né? Nós temos 6 minutos só, pelo meu horário aqui. Eu vou primeiro, uma pena, mas nós vamos voltar, né? Em breve nós vamos voltar com mais live, né? Como eu disse lá no início, né? Nós vamos encerrar, né? O mês de abril nós fizemos a parte técnica, agora nós vamos para a parte de história de Marta Espanha, né? Semana que vem nós temos história, né? Na dia 14 também nós vamos ter ou mais histórias. Então, mês de maio nós vamos deixar mais para história, né? Histórias da cidade, poesias da cidade, né? Essa parte técnica nós vamos encerrar ela, né? Estamos encerrando ela no dia de hoje. Eu quero mais uma vez, né, antes de cair aqui a live, eu quero agradecer a você, Marcela, pela participação, né? Você que tem, já te falei anteriormente, você tem contribuído muito, né, para a minha gestão
né, à frente do espaço cultural. Então, eu quero te agradecer muito isso, desde o primeiro dia, quando eu fui até você, né, para comunicar a nova diretoria do espaço, né? A nova diretoria do espaço, você, né, prontamente se colocou à disposição para ajudar. Então, eu quero agradecer também a Tamara, que está aqui conosco, né? A Tamara que foi passando aqui todas as perguntas, né, para mim aqui. E eu também gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui conosco, né, nesses quase 60 minutos, né, falando, né? Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que têm acompanhado as nossas lives. É, eu quero dizer também que na próxima semana, a próxima live, né, será com a querida arquiteta Angelina Nardelli, né? Angelina Nardelli é bisneta de Vicente Nardelli, né, que morou em nossa cidade. E vamos falar sobre Brasília, sobre as histórias da família dela em Mar de Espanha e sobre o projeto dela 60 Olhares de Brasília, que são as cartas que foram enviadas. Nós já fizemos esse trabalho aqui e foi um trabalho muito bonito. Então eu vou passar esses minutos finais para você, Marcela, para você agradecer e aí a gente encerra. Olha, Rafael, quero agradecer novamente pela oportunidade. Qualquer dúvida depois e, né, questionamentos que for chegando para você, você me passa, eu respondo a todo mundo, né? Tá. E eu quero deixar aqui uma mensagem que é bem interessante para o pessoal refletir, né, sobre alguns valores. Então, a Aham. cultura do povo, ela é seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, é perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam sobre as trevas do anonimato. Porque a gente tem que conhecer nossa história, né? Com certeza. A gente não pode perder nosso patrimônio. Às vezes A pode gente só parecer. valoriza, a gente só valoriza, só te cortar, a gente só valoriza o nosso patrimônio se a gente dá importância e conhece a história. Pois é, às vezes eu recebo, né, muitos comentários, escuto muitos comentários. Ah, gente, que bobagem, vamos derrubar tudo aqui na praça, construir coisa moderna. Não é. Imagina que maravilhoso seria se todas as casas, né, desde o início da criação de Marta Espanha, né, da vila, se estivessem aqui. Uhum, Seria maravilhoso, pelo menos ali na praça, mas infelizmente não tem tudo. Mas não é nós porque não não tem temos. tudo que a gente precisa derrubar o que É, tem, com né? certeza, com certeza. E ainda bem que você está aí, né, nessa empreitada sua, né, nessa coordenação, para ajudar a nossa cidade, também ajudar a proteger o nosso patrimônio. Então, eu acho Sim. que nós já vamos encerrar, porque acho que já está quase caindo a live. Então, você tem mais Vai alguma cair coisa agora. para acrescentar ou podemos terminar? Não, só isso mesmo, esse agradecimento para você. Ah, então tá jóia, E que eu estou Marcelo. sempre à disposição. Ah, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a todo mundo que está acompanhando, né? E uma boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite, gente.